Imagina que para você, se as pessoas não aceitarem a mesma divindade que você, elas vão passar a eternidade em um lago de fogo, queimando. Bom, isso para, eu acredito que pelo menos a maioria de nós, pode parecer uma noção de consciência bem distante, principalmente porque quando a gente inicia os estudos no ocultismo, uma das primeiras coisas que a gente faz é fazer um estudo aprofundado das religiões, descobrir suas bases, suas raízes e o porquê de cada crença existir, o porquê de cada ensinamento estar onde está, e também o porquê da demonização de certas divindades. Então, aos poucos, esse tipo de raciocínio gradativamente vai deixando de fazer sentido para nós. Mas o que eu quero propor aqui para vocês é um exercício mental. É um exercício de retrocesso, de que você volte uns 2 passos, é retrocesso assim no sentido de espaço-tempo, tá? E que você pense que isso é uma verdade para você. Como você iria agir com as pessoas que não seguem a mesma crença que você? Como você iria agir sabendo que pessoas explicitamente vão contra essa crença? Sejam elas próximas a você ou não. E eu digo mais, talvez você seja até menos aceitável, talvez você seja até mais desagradável com pessoas que você ama, justamente pela sua preocupação nessa pessoa ser condenada. Nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre como a gente pode lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de pessoa. A gente está num país, assim, a maioria das pessoas é de uma religião abrâmica, então é esperado que parte dessas pessoas tenham esse tipo de raciocínio. Outras vão ter ramificações desse raciocínio, então a pessoa pode não acreditar que você sendo uma boa pessoa, você vai para o inferno, mas de alguma forma ela acredita em inferno, ela acredita que todo mundo vai para um lugar pior se não acredita e por aí vai, né? Existem ramificações disso. O objetivo aqui não é ir tanto para essas subpartes, mas é mais refletir sobre como a gente pode agir. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui é o seguinte: como você ia se sentir numa situação dessa? Você ia estar bem da cabeça? De verdade, assim, para pensar por uns 2 segundos como seria se você enxergasse a realidade dessa forma. Que pessoas que você, mesmo que veja fazendo bem, mesmo que saiba que são boas pessoas, não vão para um bom lugar por causa de um Deus, de um Criador, porque a vontade dele não é essa. A gente precisa sempre tocar nesse ponto, pelo menos mentalmente e emocionalmente, e voltar esses passos atrás, para a gente não cometer nenhum erro em relação ao que a gente vai falar. Isso porque, muitas vezes, a gente passa por cima dessa premissa. A gente passa por cima dessa compreensão e pula logo para a segunda parte. E qual é a segunda parte? Poxa, o cara quer me obrigar a ir para a religião dele. O cara quer me tirar de um lugar que eu tô e colocar em outro porque ele acha que é melhor para mim, porque, sei lá, seja lá quem for, acha que é melhor para mim. E por aí vai. Mas é meio precipitado a gente ir direto a esse ponto. A gente precisa voltar a algumas casas e pensar no que vem antes. E o que vem antes não é racional. O que vem antes não está com base no que a pessoa leu até ali. O que vem antes está no emocional, está no medo, está na percepção. E isso são elementos que, por mais que a gente pense ser fácil controlar, eles não são. Tanto é que, novamente, voltando às nossas bases, além de estudar o início das religiões, nós temos uma obrigação de fazer teurgia. E a teurgia é justamente para a gente não explodir quando não deve. A teurgia é justamente para a gente se equilibrar e não sair por aí atacando os outros sem necessidade. A teurgia é justamente para, em qualquer discussão no trânsito, qualquer discussão, qualquer desafeto que você tiver com alguém, você não resolver querer destruir a vida da pessoa usando ocultismo. Então, se você faz essa teurgia, se você já está consciente de que esse autocontrole é necessário para a sua evolução, e que eu não estou nem falando de evolução espiritual, que é um conceito muito abstrato, muito relativo, estou falando de evolução no sentido de você sair de um patamar pior da sua vida e ir para um melhor patamar, né, no sentido material mesmo, e prático mesmo, emocional, racional, etc. Então pense um pouco nisso. Se você já faz essa teurgia, não há necessidade de você gastar muita energia com isso. E quando eu digo gastar muita energia com isso, eu preciso ser muito claro com vocês. Quando a gente passa muito tempo estudando, quando a gente compreende certas coisas, quando a gente constrói uma linha de raciocínio baseada, inclusive em datação, em relação à data de eventos históricos, de criação de livros e registros religiosos, de vivência de povos antigos, por exemplo, a gente fica muito seguro em relação ao que a gente acredita. E isso não vale só para a gente, isso também vale para os outros. A questão é que essa compreensão da realidade, essa compreensão do tempo,
ela vai se expandindo. E conforme ela vai se expandindo, ela vai deixando as menores para trás. Isso não é uma questão de ser um raciocínio superior, um raciocínio inferior. Não é isso. Vocês sabem o que é uma matriosca? Matriosca é uma boneca russa, né? Fica uma dentro da outra, você vai abrindo, vai saindo uma menor e por aí vai. É mais ou menos assim que funciona. Uma vez que você compreende de onde saiu cada coisa, fica muito mais fácil você organizar isso na sua cabeça e encontrar uma razão para aquilo existir. E assim, a gente realmente passa muito tempo indo atrás disso. Mas ninguém tem a obrigação de fazer a mesma coisa que a gente. Muitas vezes, você pode se pegar tentando ou condenando, assim, não no sentido literal, mas pensando às vezes, poxa, era só ela ter um pouquinho mais de senso crítico, que ela ia compreender um pouco mais o que a gente está tentando passar. Mas eu preciso tirar esse peso das suas costas e dizer que isso não é nossa responsabilidade. A gente não deve gastar energia com isso. E quando eu digo energia, eu vou voltar no ponto que eu queria tocar no início aqui, que é, cara, assim, se você está gastando o seu tempo de estudo, o seu tempo de prática, o seu tempo de teurgia, o seu tempo de taumaturgia, se enveredando nesse tipo de discussão que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum, então, para resumir bastante as coisas, como eu lido com isso? Não lide. Você não precisa, sabe? Você não precisa responder. Você não precisa ficar incomodado. Tudo isso é uma escolha, cara. Faça uma prática de meditação diária, porque se você tá nesse nível, provavelmente você não tá meditando com frequência. O Osho, assim, Osho, 1 milhão de ressalvas, 1 milhão de problemas, a gente já sabe, etc. Mas uma coisa que a gente precisa assumir e admitir é que os livros são de boa qualidade. Pelo menos os que eu li até hoje foram bons. O meu favorito é o Crença, Dúvida e Fanatismo. Ele diz que quando uma pessoa está meditando com frequência, dificilmente ela vai fazer o idiotice. Não lide com isso, é o conselho desse vídeo. Deixe o espaço maior na sua vida e na sua realidade para o seu autoaprimoramento, para a sua teologia, para os seus estudos, para a sua prática. E se sobrar tempo, veja bem, se sobrar tempo, você usa do que você escutou enquanto você foi atacado para aprender mais. Então, no final das contas, você não deve esperar do outro algo que não faz parte da natureza dele. Faz parte da natureza dessas pessoas querer te converter. Mas não faz parte da sua. Rebater isso, ou responder, ou se incomodar, ou dizer sim, ou dizer não. Isso é uma atribuição deles. Isso é um peso deles. O que a gente faz, no final das contas, quando a gente pega um tópico desse e puxa para nós, assim, com unhas e dentes, e tenta defender um ponto, e tenta defender nossa vertente, e fica ali, sabe, aquela discussão longa, a gente tá pegando um peso que não é nosso pra gente. E assim, entenda peso como uma coisa que vai te prejudicar e que inicialmente não era nem para existir na tua realidade. Vai ficar ali te incomodando. Não era para fazer diferença. Era para você seguir com suas práticas, com seus estudos, fazendo seus rituaizinhos ali, fazendo seus textos ali, se você é uma pessoa que faz texto. Eu faço muito meme pra página. E tipo assim, alguns comentários são bem ardilosos. Mas isso pra mim, de certa forma, é bom porque eles engajam, então não tem por que eu fazer nada. Alguns eu até fixo, de vez em quando. Mas no final das contas, como você vai lidar com isso, vai definir o nível de importância que essa coisa tem pra você. O que eu posso te dizer nesse tipo de situação é para não puxar a responsabilidade pra você. Não se sinta na obrigação de explicar pra gente que não se deu ao trabalho de estudar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Porque isso não é tua responsabilidade. Da mesma forma que eles carregam esse peso, essa responsabilidade de te converter, é uma responsabilidade deles e deve permanecer com eles, você não deve puxar para você a responsabilidade de explicar absolutamente nada sobre o que você faz. Que você não deve esse tipo de explicação. Você deve para as entidades que trabalham com você. Para a tua egrégora, para a tua vertente, para você mesmo. E aí, meu amigo, não tem coisa pior do que você ficar em dívida com você mesmo. Dá para você correr de qualquer coisa, mas não dá para você correr de você mesmo. Então, a moral da história aqui, no final das contas, é a seguinte:
Não puxe para você um peso que não é seu. Use parte do que essa pessoa te falou ou da discussão para absorver um conhecimento que você não tinha antes. Integre esse conhecimento nas suas práticas e no seu estudo, que vai ser importante, e se mantenha na teologia. Continue meditando, para você ir mitigando essa vontade de responder. Porque eu sei que no início vai ser difícil. No início vai ser difícil mesmo, porque a gente é condicionado, né? É uma tentativa, né, de quase que forçosa de interação muito grande. Mas você deve assumir e compreender que não é tua obrigação e não há necessidade disso. Então, como lidar nesse tipo de situação? Não lide. Viva suas práticas. Leia teus livros. Faça teus rituais. Aprimore sua vida. Faça taumaturgia. Faça teurgia. Não tem por que dar, sabe, fazer 180 graus, olhar para trás e começar a discutir. Não. Linha reta. Sabe? Então, uma vez que você compreende que esse peso e que essa responsabilidade não é sua, as coisas ficam muito mais tranquilas. A gente precisa compreender que é parte da filosofia deles fazer isso. E aí depois, sabe, a pessoa fica surpresa. Nossa, eu não sei como acontece. Ficam enchendo tanto o meu saco. Faz parte. Tá escrito lá. Faz parte. Você tá surpreso porque eles estão fazendo exatamente o que era para eles fazerem? Isso não faz o menor sentido, sabe? O maior peso, no final das contas, de tudo isso é a falta dessa compreensão. É a falta dessa compreensão de que isso faz parte do que eles são, do que forma eles como indivíduos. Isso vai continuar, não importa o que a gente faça. E isso é um peso que eles aceitaram para si. Não precisa ir muito além disso. Nossa, mas é agoniante. Eu concordo com você. É muito agoniante. Como é que tá a tua cabeça numa situação dessa? Vendo uma pessoa que você se importa, que não acredita na mesma coisa que você, indo pro inferno. Como você ia se sentir? Eu ia me sentir mal. É claro que eu ia me sentir mal. É nesse ponto que eu acredito que a gente está deixando a desejar. Que a gente parece que desconsidera essa parte emocional. Mas quando você considera essa parte, todo o resto faz muito mais sentido. Você deixa de tentar encontrar lógica nisso. Ah, por que estão aqui na minha página? Por que estão no meu post? Por que estão na minha foto do meu ritual que eu fiz me enchendo o saco? Por que você acha que não estariam? É onde eles acham que tem que estar. Sabe? Eu espero que esse vídeo te deixe mais leve como ocultista. O objetivo aqui, dentre vários, é trazer uma perspectiva mais humana para essas pessoas, porque por mais que elas tenham ofensas, elas digam coisas horríveis, etc., quando você traz esse raciocínio de que é uma coisa que pode ser dolorosa, é uma coisa que pode ser desconfortável, você começa a ter uma compreensão diferente disso. Tem o objetivo de tirar esse peso de você se justificar para os outros em relação às suas práticas. A gente não tem essa responsabilidade, não tem essa necessidade. A gente tem responsabilidade de estudar, de conhecer fenômenos extrafísicos e transcendentais e como aplicá-los. Ponto. Acabou. Não tem mais nada além disso. O que você faz além disso, assim, é bônus. Tá? E além disso também, cuidado. Cuidado. Principalmente em relação a como e se você vai responder a alguém. Porque, no final das contas, a depender do que você responda, não é questão de ficar igual ao outro ou não. É questão de você puxar um peso que não é seu para você. E, novamente, não faz sentido puxar para você uma responsabilidade que não é sua. Dito isso, dê uma olhada nos textos do site. Vocês devem gostar. Todo dia tem rios novo, com memes maravilhosos. Tem gente que leva meme a sério, né? Tipo, vai entender. E claro, né? A agenda está sempre aberta.